este homem tem a falar. Ele quer ficar sentado mesmo? Quer ficar sentado mesmo? Pronto. São 2 carros. Que carro é? Um Voyage e um Uno. Qual é o Uno? Qual é o Voyage? Um prata. Dessas 2 placas, tu sabe qual é? Agora eu não sei qual é a placa do Uno e do Voyage, mas um carro é o MNE 5266. Está interditando a rua. Eu não sei se é o Voyage ou é o Uno, MNE. Não, eu digo assim, a placa, qual é a de quem? Mas o carro MNE é o Uno ou é o Voyage, eu não sei. 5266. E o outro carro que eu não sei se é o Uno ou é o Voyage, é o OSI 0749. Veja lá, vai lá, procura os obreiros e veja lá que está interrompendo a passagem. Obrigado, Michel. Deus abençoe. Vamos ouvir o pastor Adonias com o seu testemunho. Meus irmãos, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. E Salvador Jesus Cristo. Eu não tenho uma mensagem preparada para esta noite, porque vocês sabem muito bem que eu não participo ativamente da prédica aqui no púlpito. De modo que eu quero deixar aqui apenas um testemunho, que vou falar de um grande milagre que Deus operou na minha vida há 52 anos atrás. Eu peço a valiosa atenção de vocês para o meu caso em apreço, para que vocês fiquem sabendo o que é que acontece quando o homem vira as costas para Deus, o que é que pode acontecer. Tem coisa que Deus dá ou permite que aconteça para a gente aprender. E tem coisa que Deus só dá depois que a gente aprende. A minha história é um tanto longa, mas apesar da limitação de 10 minutos, eu tenho que abreviar o assunto e falar pelo menos a metade de tudo aquilo que se passou comigo no 16 de agosto de 62. Vejam bem, a Bíblia nos diz no segundo livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 12, que Deus está conosco em nossa frente. Mas nós é que temos sempre a ousadia de virarmos as costas para Deus e pagamos o preço. Provérbio 10 e 13 diz: nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas daquele falto de entendimento. Isso foi tudo o que aconteceu comigo. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 14, Paulo diz: não fazeis murmurações, nem contendas, fazei todas essas coisas sem murmurar, sem contender. Mas nós temos a ousadia de contender com Deus e perguntarmos por que tais coisas acontecem. Nós temos sempre a ousadia de mostrar para Deus o tamanho dos nossos problemas, quando o ideal é mostrar aos problemas a grandeza de Deus, o seu poder, a sua bondade e a sua misericórdia, né? Mas nós sempre fazemos tudo o contrário, né? A primeira contenda do homem com Deus aconteceu lá no Éden, com o primeiro homem. A Bíblia nos diz que Deus visitava o Éden todos os dias pela viração do dia. Segundo alguns teólogos, a viração do dia era um momento em que soprava um vento forte lá no jardim e Deus aparecia naquele vento. E um dia Deus chama Adão e Adão não aparece. Depois Adão aparece desconfiado e Deus pergunta: onde tu estava, Adão? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, me escondi. Quem te fez saber que tu estava nu, Adão? Por acaso comeste do fruto que eu te ordenei que não comesses? Então Adão começou a dizer: a mulher que tu me deste por companheiro ou por esposa, tomou do fruto e me deu e eu comi. Aí começou a contenda por aí, né? Por quê? Tem momento que a gente chora porque as rosas têm espinho, né? Mas tem momento que a gente ri porque os espinhos têm rosas. Foi tudo isso que aconteceu comigo.
O ano de 62 foi um ano de eleição e eu peguei um serviço muito grande lá no ICOR para o retrato dos títulos, porque naquele tempo o título tinha um retrato, uma foto 3x4, né? E eu fui o único fotógrafo aqui da região que trabalhei com luz natural, porque naquele tempo não havia energia na zona rural. E os políticos brigavam por mim, por causa do meu serviço. Então, no dia 16 de agosto de 62, eu tinha que preparar 600 fotos 3x4 para entregar lá no cartório no dia 17, 7 da manhã, porque ia encerrar a qualificação. Aí o que aconteceu? Eu tinha papel Kodak, mas daquele papel liso, o juiz não aceitou. Eu tive que ir ao Cedro, arranjar o material, o papel de cartão limpo com um colega lá do Cedro. Chegando lá pela manhã, fui ao foto, comprei o material e quando voltei para o carro, para voltar para o ICOR, passando na frente de um bar, tinha uma surta de políticos corruptos bebendo lá e me chamaram. Um cara me conheceu e chamou: Adonias, vem aqui agora. E eu entrei lá no bar e ele me apresentou os amigos. Aqui está a maior fotógrafa do Nordeste, porque de Cajazeira a Fortaleza só tem ele que trabalha com luz natural. Então me abraçaram tanto como se eu fosse o governador do estado. E botaram uma cadeira para mim ao lado da mesa e pediram logo 1 litro de uísque escocês, outro pediu um agrado de cerveja Brahma, e o tira-gosto era ribação assada, frango assado e peixe assado. E então, veja bem, eu novo convertido, com 15 dias de crente, me faltou conhecimento, eu não conhecia, não tinha pegado nem na Bíblia Sagrada ainda, nem um momento. E então, eu fiquei de 7 da manhã até 12, bebendo uísque escocês com esses corruptos ao meu lado. Não me lembrei que Deus existia. 12 horas do dia, eu me despedi dele e voltei para o ICOR. Lá no meio da estrada, o chofer precipitou-se, caiu num buraco, estourou o pneu traseiro do carro. Daí começou a coisa a ficar difícil. Depois que a gente mudou o pneu do carro, a sede era muito grande. Aí eu fui pedir água lá na casa de um fazendeiro, e o carro ficou na frente da casa. Quando eu chamei na porta, apareceu uma mulher chorando muito e dizendo que ia morrer. E eu perguntei: você não tem família não, moça? Ela disse: eu estou sozinha, meu esposo viajou porque ele é comprador de gado e foi comprar um gado lá no Jaguaribe e eu estou só. Eu adoeci aqui, agora eu vou morrer. Aí eu perguntei: quer ir para o ICOR? Eu lhe levo. Ela olhou para mim e disse: sempre eu vou morrer, eu vou. Não, mas se estiver pensando que eu sou bandido, eu não sou não. Eu lhe levo, lá não tem hospital, mas tem uma maternidade, eu lhe deixo lá, seu esposo lhe procura depois. Aí o chofer disse: bom, a gente tem que levar a mulher, mas tem que ficar um passageiro, porque o carro estava lotado, não tem mais espaço. E eu fui falar para os passageiros, ninguém quis ficar. E eu fiquei: leva a mulher que eu fico. Aí fiquei na estrada, bêbado, com a pasta na mão, e saí de pé de estrada fora. Eu ia com destino a Lima Campos, para lá pegar um carro para o ICOR. Quando cheguei ali no lugar chamado Canto do Chico Preto, fica perto de Lima Campos, lá tinha um posto de gasolina, tinha uma igreja, tinha um bar, e eu encostei por lá para esperar um carro que viesse lá do Iguatu. Bebi até 5 horas com o vereador que estava lá. Foi um dia negro da minha história. E quando foi 5 horas foi que apareceu esse transporte. Eu peguei o caminhão, acabei: se você quiser ir em cima do carro, vai, mas aqui na mulher já está completo, não tem como ir. Eu vou. Aí pulei em cima do caminhão e saí. Quando o cara rodou uns 2 quilômetros, o caminhão apagou o fogo, parou no meio da estrada. Aí o que aconteceu? O chofer disse: eu só sei dirigir, de mecânica eu não entendo nada. E eu também só sabia dirigir carro pequeno. Então o que aconteceu? Eu perguntei: e essa bateria? Ele disse: a bateria é boa e é nova. Então tinha alguma coisa roubando essa corrente por aí. A gente num sertão escalado daquele, não tinha onde arranjar um copo d'água para molhar um pano e enrolar aquela bobina.
Mas eu tinha tomado muita cerveja, cerveja como melancia, então o que é que eu fiz? Cortei uma ponta de estopa que é em cima do carro e urinei nessa estopa, mandei ele enrolar a bobina. 5 da tarde, quando foi 7h30, aí eu falei para o chofer, tira esse pano daí, olha se esfriou. Quando ele olhou, está fria. Agora ele pega. Aí, meus irmãos, quando ele puxou aquele pano, disse, agora eu vou ligar a chave. Quando ligou, o motor explodiu com bomba e fogueira. Aí ele disse, vamos tirar o atraso que eu estou atrasado. Vamos, pulei em cima do carro. Quando ele rodou assim uns 500 metros, aí houve um circuito de luz. À direita uma barreira muito alta e à esquerda um abismo muito forte, porque ali muito grande, porque ele foi tirar toda aquela terra para o açude de Lima Campo. Então o chofer, com medo de bater de frente com a barreira, puxou o carro para a esquerda e desceu aquele abismo. No primeiro tombo eu fiquei lá em cima de uma lona e o meu primeiro grito foi, ai meu Deus, foi quando me lembrei de Deus. Lá nas brenhas eu gritei por Deus e os contrafortes da serra respondeu o eco e Deus me ouviu, porque Deus está sempre de frente conosco, né? E daí apareceu um cidadão muito disposto lá, e esse homem me levou até o Icó, a uma farmácia de um médico, né? E lá eu cheguei em coma, o médico aplicou uma injeção em mim, eu voltei ao normal, eu comecei a falar, a conversar com ele. Daí a pouco eu senti a minha esposa chorando perto de mim, e ele disse, você é a esposa deles? Ela disse, sou. Mas o negócio aqui não é chorar, é agir. Arranca um caminhão e vai em casa e manda amarrar a cama em cima do caminhão, e todo pano quando ele vai em casa, traga para aqui para ir com ele para Cajazeira, porque ele feriu o cérebro. E aqui eu não posso ajudar, ele vai morrer. Vê o que é que os médicos de Cajazeira podem fazer. Então, eu cheguei aqui 3 da manhã no hospital aqui de Cajazeira. Estavam 2 médicos, Epitácio Leite, que era muito meu amigo, porque era um político, e doutor Valdemar Pires, né? Aí os 2 me examinaram, me deram 7 horas de vida, porque eles disseram, você perdeu toda a massa encefálica, esse objeto que entrou aqui na sua testa, foi lá no cérebro e arrebentou tudo. E é 7 horas de vida. Se passar de 7 horas, pode chegar até 7 dias, mas de 7 dias você não passa. Se passar é um caso raro no mundo, mas fica louco. E eu falei, bem, quanto à minha loucura, quanto à minha vida, pouco importa, mas se puder fazer alguma coisa, faça. Ele passou uma dolantina e um comprimido de anador, para morrer aliviado, né? Talvez ele pensou isso. Mas o meu médico não era da terra, era do alto. Então, eu senti uma quentura no cérebro muito forte. Quando eu tomei essa injeção e tomei esse comprimido, a cabeça esfriou de momento e eu voltei ao normal, como estou aqui agora. Então eles me deram 7 horas de vida, já morreram todos os 2, hein? Me deram 7 horas de vida, já morreram todos os 2 e eu estou aqui. E aí, é por isso que eu estou falando para vocês e pedindo para não virar nas costas para Deus como eu virei, porque a recompensa vem. Eu fiquei de frente com uma súcia de políticos desonestos, corruptos, e virei as costas para Deus, mas Deus teve misericórdia de mim para que hoje eu pudesse dar esse testemunho aqui para vocês. Isso está com 52 anos que isso aconteceu. Para quem só ia ter 7 horas de vida, a diferença é muito grande, não é, pastor? E o que é isso? É o poder de Deus, a misericórdia de Deus. Imaginem vocês, se eu tivesse morrido naquele dia, debaixo daquele caminhão, como seria a minha situação diante de Deus? Um homem embriagado, bebendo com um grupo de corruptos, sendo servido por um grupo de mulherinhas arruçadas, de nenhum valor moral. Como seria a minha situação naquele dia? Mas Deus teve misericórdia de mim. E a história é muito longa, mas apesar do tempo, eu tenho que abreviar e parar por aqui. E que vocês tomem isso como uma lição,
E nunca queira ficar de costas para Deus, mas de frente todo o tempo. Porque se você está de frente a Jesus, está de frente a Deus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos estar sempre na presença do Salvador Jesus Cristo, na alegria e na dor. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Glória a Deus. Entenderam, meus irmãos? Entenderam mesmo aí o testemunho? Que verdade, não é? Eu queria que vocês abrissem vossas Bíblias para uma reflexão. Eu não ia pregar sobre isso, mas com esse testemunho, antes da gente ceiar, eu gostaria de ler Hebreus capítulo 9. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, verso 27. Quantos encontraram, digam amém. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam a salvação. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria trazer uma reflexão sobre o seguinte tema: os 3 maiores dias da história. Você pode dizer comigo? Os 3 maiores dias da história. Meus irmãos, a palavra dia é uma palavra memorável no calendário dos seres humanos, porque todos têm esperanças de dias melhores nos dias odiernos em que vivemos na terra. Todos têm esperanças de dias de paz, dias de alegria, dias de vitória, dias de tranquilidade, dias de sucesso, dias de triunfo. Todavia, vivemos em dias avassalados por ondas de terror, por ondas de ódio, criminalidade, injustiças sociais e toda sorte de males que marcham aceleradamente sobre os 4 cantos da terra. Todavia, esta noite quero falar sobre 3 dias que são memoráveis, que são indispensáveis, que são irrefutáveis, que são inapagáveis, que não existe nenhum ser humano capaz de se ver livre desses 3 dias. São dias extraordinários. O primeiro dia que esse texto sagrado fala é um dia terrível, chamado Dia da Morte. Diga: dia da morte. Foi fraco, diga: dia da morte. A Bíblia diz: porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez. O primeiro grande dia da história é o dia da morte. Não existe ser humano que tenha ainda encontrado o antídoto, uma maneira, uma forma de escapar deste rei dos terrores, este espantalho das nações, que é chamado de morte. A morte não respeita o rico, ela graça a vida de todos. Morre o rico, morre o pobre, morre o sábio, morre o ignorante, morre o feio, morre o bonito.
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte está estampada na figura de uma caveira. A morte está estampada na figura de uma lança. A morte é deplorável, é funesta, é desagradável, é horrorosa, é horripilante, porque ninguém quer morrer. A primeira obra da história da humanidade que se tem notícia foram os poemas de Gilgamesh. E o poema de Gilgamesh já era o homem tentando encontrar uma fórmula para não morrer, para fugir da morte, para escapar da morte. Mas a qualquer momento ela pode bater a porta de qualquer um, porque não existe ciência, filosofia, sociologia, conhecimento, religião capaz de barrar, dissipar e abrogar o aguilhão da morte. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que é a morte? A morte é a sentença de Deus sobre a desobediência do homem. O homem não morre ou não foi feito para morrer. Ele morre porque desobedeceu a Deus. Mas há 3 tipos de morte. Primeiro, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Tem saída para a morte espiritual? Tem. Ressurreição espiritual. Exemplo, o filho pródigo estava morto, mas reviveu. Todos nós ressuscitamos espiritualmente. No livro de Efésios, capítulo de número 2, está escrito que Cristo nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e em pecados. O homem que não aceita Jesus, ele está morto para Deus. Ele não tem sensibilidade para Deus, ele não tem reação para Deus. Morte espiritual. Tem saída para ela? Tem. Se você hoje sentir o toque de Deus em sua vida e aceitar Jesus, você vai receber vida e vida com abundância. Segundo tipo de morte, morte física. A saída para a morte física, a ressurreição física. Exemplo, Lázaro. Jesus chegou e Lázaro já estava morto há 4 dias. Mas o Senhor disse: removam a pedra. E Jesus olhou para dentro daquela sepultura e gritou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu vivo, ressuscitado e dando glória a Deus. Mas não existe saída para a morte eterna. Se o homem morrer aqui sem Deus, desculpem, não há reencarnação. Eu quero ser muito franco sem ofender ninguém. A Bíblia não diz que há reencarnação. Reencarnação é uma doutrina espírita. Não existe também aniquilação, que o existencialismo ateu diz que quem morre não sabe mais de nada, não acontece mais nada, morreu, acabou, não se lembra mais de nada, está lá, não sabe nem que existe, inexiste. Não é assim que a Bíblia diz. Também a Bíblia não diz que existe um purgatório, que depois que a pessoa morre, fica lá purgando os pecados para entrar no céu. Você não entra no céu porque você purga os pecados, ou você entra no céu porque é lavado pelo sangue de Jesus, ou não existe nada para fazer você entrar no céu. É por isso que aqui o texto diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. O homem vive e morre uma só vez. Helena Petrovsky, uma russa,
que fez o teosofismo dizia: o homem morre e reencarna por cerca de 800 vezes, passa pela lei do karma, entra em estado de nirvana, mora 1000 anos no céu e desce à terra tornando-se uma Mahatma. Isso é loucura. Os indianos dizem: o homem nasce e reencarna, vai reencarnando, começa numa barata, depois vai para um jacaré, depois vai para um burro, para um cavalo, para uma ostra, para um peixe, para uma baleia, aí depois vira o ser humano. E outros que dizem que a gente vai para o macaco, ou do macaco para o ser humano. Isso é conversa, isso é balela, é vida, é inferno, é bênção, maldição, é morte ou vida. Se você morrer com Jesus, você nunca morrerá, porque Jesus disse: quem crê em mim nunca morrerá, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu ressuscitarei no último dia. Então deixa eu lhe dizer, como é que Deus diz que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se Ele não é Deus dos mortos? Logo Abraão, Isaac e Jacó estão conscientes. A Bíblia diz que havia 2 homens, Lucas 16. O nome de um era Lázaro, e ele era um mendigo, doente, não tinha roupa, maltrapilho. E havia um rico que se vestia regaladamente de púrpura, um homem alinhado, e todos os dias o rico passava, e o pobre dizia: me ajude, me ajude, e o rico virava as costas. E a Bíblia diz que no mesmo dia morreu o rico e morreu o pobre. Eu queria que você me ajudasse agora, dando um sorriso para essa pessoa que está do lado. Dê um sorriso para ela e pegue na mão dela, por favor. Dê um sorriso, vá, pegue na mão dela e diga assim: se prepare, você vai morrer. Dizem que Filipe II, pai de Alexandre o Grande, Filipe II, rei da Macedônia, tinha 2 soldados contratados. Um chegava de manhã e dizia: lembre-se nesse dia, você vai morrer. O outro chegava de noite e dizia antes de dormir: antes de você dormir, não se esqueça, você vai morrer. Porque o mundo moderno trabalha para nos dar a sensação de que nós somos eternos, que nós temos o tempo todo do mundo, que nós podemos brincar, mentir, enganar, roubar, adulterar, praticar toda sorte de delitos, que estamos bem, mas nós não sabemos do dia de amanhã. O patriarca Isaac disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Ninguém sabe o dia da morte, é o dia desconhecido, mas haverá de morrer todo mortal, com exceção dos que forem arrebatados ao som da última trombeta. Quem pode dizer glória a Deus? Mesmo sem entender nada, diga glória a Deus. Porque só dá glória a Deus agora quem entendeu o que eu disse. Quem não entendeu não fica calado. Só vai ressuscitar quem for, ou melhor, só não vai morrer quem for arrebatado ao som da última trombeta. Agora entenderam, porque Jesus vai voltar, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares. Mas morreu o rico, morreu o pobre. No enterro do rico estava deputado, governador, prefeito, autoridades, as pessoas da sociedade. No enterro do pobre não tinha doutor, governador, mas escute, tinha anjo. Essa é a grande diferença. Os valores de Deus são diferentes dos valores dos homens. Os prestígios dos homens são diferentes dos prestígios de Deus. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Se morreres hoje, para onde irás? Se partires agora, para onde irás? Jesus fala de um homem que construiu muitos bens, criou celeiros,
e deitou na rede e disse: agora eu tenho dinheiro para viver deitado debaixo do pé de coco, tomando água de coco diante da praia e dormindo, e dizer: alma, regala-te e folga, porque já tem dinheiro guardado para muitos dias. Aí uma voz gritou: louco! Hoje de noite é o dia da tua morte. E o que tu juntou, para quem será? Dizem que Alexandre, antes de morrer, disse: quando eu morrer, coloque minha mão para fora do caixão. Você já viu um enterro com um defunto com a mão para fora do caixão? Eu nunca vi o de Alexandre. Mandem jogar moedas em todo trajeto até o cemitério. E eu quero que quem pegue nas alças para carregar o caixão seja médicos. E disseram: por que, Alexandre? E sabe o que foi que ele disse? Eu quero que a mão fique para fora, para que todos vejam que nada eu trouxe a esse mundo e nada eu vou levando. Eu quero que joguem moedas, porque depois que eu morrer, eu quero que todos vejam que dinheiro nada vale depois da vida, depois da morte. E eu quero mais. Eu quero que os médicos carreguem, para saber que quando a morte vem, o dia chega. Não tem plano de saúde, não tem medicina, não tem ninguém que possa impedir quando ela chega. É por isso que eu e você temos que estar preparados. Porque o homem natural, ele tem medo da morte, ele tem um pálido assombroso da morte, ele não gosta nem de pensar em morrer. Jô Soares estava entrevistando uma certa vez Ulisses Guimarães, e ele disse: Ulisses, o que você tem medo? Ele disse: tenho medo da morte. Se um dia vocês me verem dentro de um caixão, saiba que ali vai um homem amedrontado. Agora, quando eu olho para o rosto de alguns de vocês, eu não vejo mais o pálido assombroso da morte, eu não vejo mais o medo da morte, eu não vejo mais a angústia da morte, porque o sangue de Jesus Cristo já nos libertou do poder do pecado e da morte. Mas a morte existe. E a Bíblia diz que o rico foi enterrado pelos ricos, mas Lázaro tinha anjo com ele. A Bíblia diz que o rico foi para tormentos. Havia fogo, tortura, lágrimas. Pastor, o inferno existe. Escute bem, olhe para cá. O inferno existe. Pastor, o que é o inferno? É um lago de fogo, onde homens e mulheres estão agora, a cada segundo, caindo lá agora. E a Bíblia diz que o rico gritava: ai, ai, ai. E ele viu Lázaro, o pobre, sendo consolado lá no paraíso por Abraão. Ei, quando aquele pobre era vivo, quem é que mendigava? O pobre. Mendigava pão. Agora, depois da morte, quem é que mendigava? O rico. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e goteje uma gotinha de água na minha boca, porque eu estou aqui nessa chama. Meus irmãos, como é sério estas coisas. Precisamos começar a parar de brincar de evangelho, brincar de sermos crentes, brincarmos de estar mexendo com o sagrado. As coisas de Deus são sérias. Existe sim inferno. Hebe Camargo disse: existe inferno não, o inferno não é aqui não. Ou melhor, não existe inferno não, o inferno é aqui. Não entre nessa. O inferno é um lugar preparado para Satanás e seus anjos, e para os povos que se esquecem de Deus. E depois que cair lá, não tem reza, não tem oração, não tem mandinga, não tem novena, não tem culto evangélico, não tem pastor. Depois que entrar lá e morrer sem Deus aqui, acabou-se a oportunidade. Pastor, você ia pregar sobre isso? Ia não. Eu preguei sobre isso por causa de Adonias.
quando ele falou que ia morrendo e Deus lhe deu um livramento. Mas agora, antes, poucos de descer, uma pessoa da igreja ligou para mim, antes de descer mesmo aqui de casa, disse: pastor, eu não vou dizer quem é a pessoa, claro, eu perdi um amigo meu agora, e ele disse uma coisa que tocou meu coração, e eu quero ser muito sincero, irmãos. Eu não sei como esse rapaz partiu, eu não sei se era crente, se não era evangélico, mas ele disse assim: pastor, nós podemos colocar o nome dele em oração? E eu disse para ele assim: filho, quando você vier, eu vou conversar com você sobre isso depois. Porque deixa eu dizer uma coisa, depois que morrer, nós não podemos mais orar. Depois que morrer, não adianta mais oração. Olhe para o seu irmão e diga: a oportunidade você tem agora. A oportunidade é agora que você está vivo. Ei, sabe o que Jesus disse? É melhor ir na casa onde tem velório do que ir na casa onde tem festa. Porque na casa onde tem festa ninguém pensa, ninguém raciocina, ninguém para pensar. Mas quando você vai no velório e você vê que a coisa é séria, que nós não somos nada, somos pó e cinza. Vi um pastor que viu duas pessoas morrerem. Ele viu um incrédulo morrendo e ele viu uma crente morrendo. Escute bem. O incrédulo que ele viu morrer chamava-se Domingos. Ele atirava pedra na igreja dos crentes, perseguia os cristãos. E um dia depois do almoço, Domingos foi acometido de uma dor no seu estômago. E ele caiu na sala da casa gritando: ai, ai meu estômago, ai, ai. Chamaram o padre para fazer a chamada extrema-unção, não é? E disse que quando o padre começou a jogar aquela água benta, ele começou a gritar mais e mais. E ele começou a dizer: ai, ai, me livrem disso, não me deixem cair dentro desse buraco escuro. E gritava: ai, 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 não me deixem cair dentro desse buraco escuro, eu estou vendo fogo. E os olhos reviravam. E algumas pessoas diziam: está tendo ataque. Não é ataque não, irmãos. Aquilo é as correntes do inferno puxando para o abismo. E quando ele não podia mais gritar, ele latia como cachorro, ele rosnava como bicho, gritando de dor e dizendo: não deixa eu cair nesse buraco, não deixa eu cair nesse poço escuro. E aquele homem morreu. Esse mesmo pastor pastoreava uma igreja do Rio de Janeiro, e era uma manhã de domingo. Uma moça de nome Neuci chegou na casa dele e disse: pastor, vamos lá em casa, mamãe está muito mal. A mãe de Neuci era uma crente dirigente do ciclo de oração há mais de 40 anos, uma velhinha de oração. Quando chegaram na casa dela, a irmã estava deitada na cama, com as irmãs do círculo de oração ao redor da cama, todas de branco. Aí ele chegou perto do ouvido dela e disse: irmã, é o seu pastor, eu vim fazer uma oração para Jesus lhe curar. Aí ela virou devagar e disse: não ore para Jesus me curar não. Eu não quero que você ore para Ele me curar não. Aí o pastor disse: por que, minha irmã? Aí ela disse: porque Jesus, de quem sou e a quem sirvo, me apareceu hoje às 5 horas da manhã nesse quarto. Os crentes de hoje não crê mais nisso não. Tem uns 2 ou 5 que crê, mas tem outros que não acreditam nisso. Mas deixa eu saber, quem crê nessas coisas ainda, levante a mão e glorifique a Deus. Porque a gente está com vergonha de dizer que crê nessas coisas, porque o povo nos chama de doido, de carola, de atrasado, de analfabético. Podem chamar do que quiser, mas eu acredito nessas coisas. Mas o pastor era bom de doutrina. Eu disse: espera aí, deixa eu provar se era ele mesmo. Você viu? Ela disse: eu vi. Era 5 horas da manhã. Como era ele? Ela disse: eu não via o rosto,
Eu fiquei com medo. Havia um facho de fogo no rosto e uma luz que brilhava muito forte. Meu Jesus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Desculpa aí, viu? O que você mais viu? Eu vi um cinto. Aí ele disse: espera aí, deixa eu saber se era de ouro e onde é que estava. Porque os profetas do Antigo Testamento usavam cinto de couro, e era na cintura. E como era o cinto? Ela disse: era um cinto de ouro. E onde é que estava esse cinto? Estava assim no peito dele. O pastor disse: era Jesus que apareceu a João no Apocalipse. Quer ver mais? O cabelo dele era bem branquinho e comprido. Pastor, os pés dele, pastor, era como um latão que saía da fornalha. E quando eu vi ele, eu fiquei com medo. E ele disse: não temas, minha filha. E fez assim: pastor, sou eu mesmo. E eu vi a marca dos cravos na cruz do Calvário. Levante a sua mão e glorifique a Deus esta noite. E o que foi que ele disse? Ele disse: minha filha. Ele falou desse jeito, pastor: minha filha, antes que o sol decline no horizonte, eu virei aqui com um coral de anjos e te levarei ao paraíso. Pastor olhou para as irmãs e disse: tem mais jeito não, vamos se aquietar, vamos ficar na nossa, cantar. Quando foi 5h50, 5h55, ela disse: quero ouvir o último hino. Aí o pastor: vamos cantar. A irmã quer que cante o último hino, porque vamos cantar. É o último hino que eu vou ouvir aqui, mas lá eu vou ouvir mais. Qual é que a senhora quer que cante? Canto 202, que é aquela canção: junto ao trono de Deus preparado, há lugar, ó cristão. Só minha esposa sabe. A doçuras, a gozo inefável. Sim, ali, os seus anjos fiéis rodeados numa esfera de glória e luz, junto a Deus nos espera Jesus. Aí ele olhou e disse: pastor, está vendo ali? Aí o pastor olhou, não viu nada. Não estou vendo nada não. Tadinho, pastor. Jesus está fazendo assim uma mão, me chamando. Pastor, paz do Senhor. Irmãs, paz do Senhor. Paz do Senhor. Foi fechando os olhos: paz do Senhor. E ela está lá agora, cantando louvores a Deus lá. Morre o ímpio, Deus não tem prazer. Arrancando os cabelos: ai meu Deus, eu não quero mais, meu Deus, ai meu Deus. O justo morre cantando, louvando e engrandecendo ao Senhor. Segundo grande dia, deixa eu terminar, é o dia do juízo final. Diga comigo: dia do juízo final. Está ordenado em morrerem só uma só vez, vindo depois disso o juízo. Pastor, o que é juízo final? Escute: é um dia que estava reservado, que Deus vai julgar. Todos os homens serão julgados. Naquele dia não haverá misericórdia. Ninguém vai fugir, nem vai ter advogado para defender.
Quem mantém pecado escondido vai pagar naquele dia. Quem não confessa, não se arrepende, entra em juízo. E a Bíblia diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiu o céu, a terra e o mar. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Ele vai chamar de um por um, meus irmãos. Ninguém vai se esconder. Vai dizer: fulana, apresente-se diante de mim. E a pessoa vai aparecer. Diz: quantas vezes eu falei do amor para você, quantas vezes eu enviei pessoas para pregar o evangelho e você rejeitou. Oh Senhor, me perdoa, agora é tarde, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a Bíblia diz que depois do juízo será jogado no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Querido, eu preciso terminar. E eu não queria terminar essa noite sorrindo, não. Eu queria terminar esta noite com você refletindo sobre sua vida. Se você morresse hoje, para onde você iria? Mas tem o terceiro dia, escute. O terceiro dia é o dia da salvação. Assim também Cristo se ofereceu uma vez para sempre tirar os pecados de muitos, e Ele aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ei, não fique triste não, há uma saída para você. Romanos 8:1: aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem crê em mim não será condenado. Qual é a saída para você? É você fazer uma confissão de fé, é você se arrepender dos seus maus caminhos, é você dizer: Deus, a partir de hoje eu não quero mais viver para mim, eu quero seguir tua palavra, eu quero seguir o teu reino, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te conhecer, eu quero andar conforme os padrões estabelecidos pela tua palavra, porque eu não quero ir para o inferno, Senhor. O que é que eu faço então, pastor, para ser salvo? É simples. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quem aqui já fez essa confissão? Levante a mão. Então diga para ele: você não precisa mais temer a morte, nem o juízo, porque os teus pecados já foram cancelados e apagados. Mas aquele que ainda não se arrependeu dos seus, a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Ah, como é sério estas coisas, irmãos. Fique de pé em nome de Jesus. Como é sério. Como é sério. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, deixa ele passar aí, tudo vai transformar.
Este rio está. Esse rio está Nesse lugar. Eu quero. Quem quer? Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber